A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24AD. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada ela é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são somente utilizadas para a atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do nosso Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, no versículo 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da igreja virtual @avivamento24AD, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus e do que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam um alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois no verdadeiro ministério do nosso Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. E como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias, capítulo 10, com foco no versículo 34, Neemias, capítulo 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @avivamento24AD, pois escolhendo um número de 1 a 24, pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todos os dias e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da Avivamento 24AD. E diga qual número de rebanho de 1 a 24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus capítulo 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 60 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais. Sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo
o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo uma pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes neste ministério do nosso Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, nos versículos 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. E em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no nosso perfil. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus ou Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Eduardo e sou ministro dessa igreja virtual, @avivamento24D. Fazemos lives de segunda a sexta, às 18 horas e 7 minutos, até às 19 horas e 10 minutos. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Vamos agora dar início às nossas orações para dar início à nossa live, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados e que haja o sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo em nossas vidas, nos libertando e nos purificando de todo espírito do mal. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a fazer mais uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos ao nosso Senhor Deus e ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus o Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, é vida, é espírito, e vivifica cada vida alcançada nessa live. E que haja o sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, nos libertando e nos purificando de todo espírito do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço, em um nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias, e o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos estar aqui fazendo mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Vamos aqui na oração. Oração de número 18. Vamos aqui na oração de número 18, que diz assim:
Senhor Deus, seja destruído todo espírito imundo e seja destruída toda obra desse mal nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo. E entre a tua paz, a tua graça e a tua alegria, Senhor Jesus, ó Cristo, e haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus, ó Cristo, nos purificando e nos libertando de todo o mal e que possa estar nos desanimando e toda a palavra irá se cumprir, para mais honra e para mais glória do nosso Senhor Jesus ou Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar início ao sorteio dos rebanhos, dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo. Então escolha aí o seu número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Assim como está escrito em João 4, do 21 a 26. Que Deus é Espírito e importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 3 versículos de cada capítulo que eu estiver sorteando. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio dos rebanhos. Escolha aí o seu número de rebanho de 1 a 24. Hoje estaremos sorteando os rebanhos de número ímpar, mas você que faz parte do rebanho de número par também sairá com uma palavra para a sua meditação. Saiu agora o rebanho de número 7 ímpar e rebanho de número 8 par. Rebanho de número 7 ímpar e rebanho de número 8 par. Vamos estar aqui meditando no livro de Judas. Contém apenas um capítulo apenas. Judas, um capítulo. Vamos aqui no livro de Judas, que contém 25 versículos, que diz assim: advertências e conselhos para o povo. Nos versículos 21, 22 e 23 diz assim: conservai-vos a vós mesmo no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus o Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns, usando de discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, e de outros tenhas misericórdia, com temor, odiando até a túnica manchada da carne. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 17, ímpar, e rebanho de número 18, par. Rebanho de número 17, ímpar, e rebanho de número 18, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Romanos, 16 capítulos. Livro de Romanos contém 16 capítulos. Romanos, capítulo 4. Para os rebanhos de número 17 e rebanho de número 18 estarem meditando. Romanos, capítulo 4. Contém 25 versículos que diz assim. Perdão, capítulo 4 contém 25 versículos que diz assim: seus descendentes receberam a promessa da fé. Nos versículos 13, 14 e 15 diz assim: porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã, e a promessa é aniquilada, porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 23, ímpar, e rebanho de número 24, par. Rebanho de número 23, ímpar, e rebanho de número 24, par. Vão estar aqui meditando no livro de Esther, 10 capítulos. Livro de Esther contém 10 capítulos.
Esther, capítulo 8. Para os rebanhos de número 23 e rebanho de número 24 estarem meditando. Esther, capítulo 3. Vamos aqui no livro de Esther, capítulo 8, perdão. Esther, capítulo 8, contém 17 versículos, que diz assim: o decreto em favor dos judeus, nos versículos 4, 5 e 6. E estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então Esther se levantou e pôs-se em pé perante o rei, e disse: se bem parecer ao rei, se eu achei graça perante ele, se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que se revoguem as cartas concebidas por Amã, filho de Amedata, o Agagita, as quais ele escreveu para aniquilar os judeus que estão em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha geração? Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Obadias, um capítulo. Livro de Obadias contém apenas um capítulo. Obadias, contém um capítulo que contém 21 versículos, que fala sobre a destruição de Edom. Nos versículos 11, 12 e 13 diz assim: no dia em que o confrontaste, no dia em que estranhos levaram cativo o seu exército, e os estrangeiros entraram pelas suas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém. Tu eras também como um deles, mas tu não devias olhar com prazer para o dia de teu irmão, no dia do seu infortúnio, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, nem alargar a tua boca no dia da angústia, nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não devias olhar satisfeito o seu mal no dia da sua calamidade, nem lançar mão dos seus bens no dia da sua calamidade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Vamos estar aqui meditando no livro de 2 João, um capítulo. Livro de 2 João, um capítulo. 2 João contém apenas um capítulo, e nesse capítulo contém 13 versículos, que diz assim: como devemos perseverar no amor e na fé. Nos versículos 6, 8 e 9. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde um princípio ouviste, que andeis nele. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos plena recompensa. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Ruth, 4 capítulos. O livro de Ruth contém apenas 4 capítulos. Capítulo 1 do livro de Ruth. Para os rebanhos de número 3 e rebanho de número 4 estarem meditando. Ruth, capítulo 1, contém 22 versículos, que fala assim: Noemi e suas noras. Nos versículos 18, 19 e 20 diz assim:
Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: não é esta Noemi? Porém elas lhe diziam: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora estarei sorteando uma das mais de 60 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo, mas sim oferecendo para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errado ou mentindo. Errado ou mentindo. Perdão. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade e transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras da Bíblia Sagrada. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa mensagem disponível em nossos canais. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio da denúncia. A denúncia de número 63. Vamos aqui na denúncia de número 63. Que diz assim. Denúncia de número 63. Muita atenção nessa denúncia de número 63, dentre as mais de 60 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Atenção com cada uma das 9 atividades que nós vamos apresentar, porque para você fazer ou interagir com elas, tem princípios, regras e ornamentos diferentes uns dos outros. E para praticar essas 9 atividades, nos templos, as igrejas têm de estar sob a autoridade da linhagem de sumo sacerdote e sacerdote. As 9 atividades são culto, orar, oração, pedir, invocar, suplicar, fazer prova, confessar e fazer voto. E atenção, são 12 atividades e elementos do sacerdote nas atividades de trabalhos no templo, sendo eles santo, santidade, consagração, purificação, santificação, sacrifício, perfeição, libertação, perdão, dons, unção e a palavra contra o mal, sendo tudo isso como está escrito na Bíblia Sagrada. E somente no templo Igreja Perfeita, em que há essas 2 autoridades da linhagem sacerdotal, sumo sacerdote e sacerdote, que pode haver essas atividades, atitudes, ofertas e dízimos. E se você, ou quem você trouxer até nós, das 12 igrejas virtuais, que provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, e que o seu segmento religioso de fé em igreja pode exercer essas atividades e atitudes sem ter essas 2 autoridades espirituais na linhagem sacerdotal, e mesmo assim não vai estar adulterando o livro de Apocalipse 22, com o foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro, se provar isso na Bíblia Sagrada. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 24 dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. A oração de número 16. Vamos aqui na oração de número 16 para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. Que diz assim: Santíssimo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço que haja a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e que toda obra maligna, através do poder do sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, saia agora dessa vida, dessa casa, dessa empresa, desse comércio e desse veículo.
através da tua santa palavra ministrada, que é viva, é espírito e vivifica, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos rebanhos, dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Assim como está escrito em João 4, do 21 a 26, que nosso Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. E em Provérbios 16, 33, está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar, interagir com nossa live para vocês serem mais abençoados pelo nosso Senhor Deus. E vocês, lembrando que se vocês se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que vocês estiverem nos assistindo, vocês estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Amós, 9 capítulos. Livro de Amós contém 9 capítulos. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 3 versículos de cada capítulo que eu estou sorteando. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Amós, capítulo 9, para os rebanhos de número 5 e rebanho de número 6, estarem meditando. Amós, capítulo 9, contém 15 versículos, que fala sobre a restauração de Israel. Nos versículos 13, 14 e 15 diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará ao que cega, e o que pisa as uvas, ao que lança a semente, os montes destilarão mosto e todos os outeiros se derreterão. E trarei do cativeiro o meu povo Israel, e eles reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão o seu vinho, farão jardins e lhes comerão o fruto, e plantá-lo-eis na sua terra, e não serão mais arrancados da sua casa que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. Vamos estar aqui meditando no livro de 2 Tessalonicenses, contém 3 capítulos. Livro de 2 Tessalonicenses, 3 capítulos. Capítulo 1 do livro de 2 Tessalonicenses, para os rebanhos de número 1 e rebanho de número 2, meditarem. 1 Tessalonicenses contém 10 versículos, que diz assim: ação de graças pela fidelidade dos irmãos. Nos versículos 7, 8 e 9, diz assim: de maneira que fostes exemplos para todos os fiéis na Macedônia e Acácia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acácia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 13, ímpar, e rebanho de número 14, par. Rebanho de número 13, ímpar, e rebanho de número 14, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Joel, 3 capítulos. Livro de Joel contém 3 capítulos. Joel, 3 capítulos. Capítulo 1 do livro de Joel.
para os rebanhos de número 13 e rebanho de número 14 estarem meditando. Que contém 20 versículos que fala sobre a praga dos gafanhotos. Nos versículos 8, 9 e 10. Lamenta como a virgem que está vestida de saco pelo marido de sua mocidade. Foi cortada a oferta de alimentos e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão entristecidos. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou, o azeite acabou. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. Vão estar aqui meditando no livro de Colossenses, 4 capítulos. Livro de Colossenses, 4 capítulos. Capítulo 1 do livro de Colossenses. Vamos aqui no livro de Colossenses, capítulo 1, contém 29 versículos que fala sobre o ministério do apóstolo Paulo. Nos versículos 24, 25 e 26 diz assim: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Rebanho de número 21, ímpar, e rebanho de número 22, par. Rebanho de número 21, ímpar, e rebanho de número 22, par. Vamos meditar aqui no livro de Miqueias, 7 capítulos. Livro de Miqueias contém 7 capítulos. Capítulo 6 do livro de Miqueias para os rebanhos de número 21 e rebanho de número 22 estarem meditando. Miqueias capítulo 6 contém 16 versículos que fala sobre acusações contra Israel. Nos versículos 1, 2 e 3 diz assim: ouve agora o que diz o Senhor, levanta-te, contende com os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouve, montes, a demanda do Senhor, e vós fortes, fundamentos da terra. Porque o Senhor tem uma demanda com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. O povo meu, ó povo meu, que te tenho feito, e com que te enfandei, testifica contra mim. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho, dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus. Rebanho de número 19, ímpar, e rebanho de número 20, par. Rebanho de número 19, ímpar, e rebanho de número 20, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Hebreus, 13 capítulos. Livro de Hebreus contém 13 capítulos. Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7, para os rebanhos de número 19 e rebanho de número 20 estarem meditando. Capítulo 7 contém 28 versículos, que diz assim, fala sobre o sacerdote Melquisedeque, nos versículos 2, 3 e 4, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei da justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até a patriarca
até o patriarca Abraão, deu o dízimo dos despojos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais uma das mais de 60 denúncias que nossas igrejas e canais estão apresentando. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui ao sorteio da denúncia. A denúncia de número 60. Vamos aqui na denúncia de número 60, que diz assim: atenção, são mais de 60 denúncias com valores somados de mais de 730 milhões de reais para quem provar que são mentiras, sendo essa a denúncia de número 60. Muita atenção com as 4 atividades: iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois só uma delas presente na igreja causa castigo, com maldições em todos que dizem ser dela ou que ela é deles. Examinem Apocalipse 2, 18 a 29, com foco nos versículos 22 e 23, em Apocalipse 22, 18 e 19, pois esses são apenas algumas das muitas passagens na Bíblia Sagrada que afirmam isso. E se você, o que você trouxer para nós, que provar com base na Bíblia Sagrada, para nós das 12 igrejas virtuais, que essas afirmações são mentiras e que a sua igreja não tem nenhuma dessas 4 atividades, vai receber o prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 21, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. A oração de número 10. Glórias ao nosso Senhor Deus. Oração de número 10. Que diz assim: nosso Senhor, nosso amado Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor para enviar o Espírito Santo para nos ajudar nessa caminhada e que possamos vencer esses espíritos do mal e ter bom ânimo e que prevaleça o Espírito Santo em nossas vidas e que através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, caia por terra todo espírito do mal. É o que eu peço, já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu peço a vocês que mentalizem aí um número de 1 a 24, pois no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano, somente o Espírito Santo estando aqui presente para sortear um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. E em Provérbios 16, 33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Escolha aí o seu número de 1 a 24. Saiu agora o livro de 1 Tessalonicenses, contém 5 capítulos. 1 Tessalonicenses, 5 capítulos. Capítulo 5 do livro de 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, contém 28 versículos, que diz assim: cumpri estar atentos, nos versículos 13, 14 e 15, e que os tenhas em grande estima e amor por causa da sua obra, tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Tito, 3 capítulos. Tito, 3 capítulos. Capítulo 1 do livro de Tito. Vamos aqui no livro de Tito, capítulo 1.
contém 16 versículos, que diz assim: qualidades de presbíteros, nos versículos 6, 7 e 8. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado a vinhos, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de João, 21 capítulos. João, 21 capítulos. Capítulo 20 do livro de João. Vamos aqui no capítulo 20 do livro de João. Contém 31 versículos, que fala que o Senhor Jesus apareceu para Tomé. Nos versículos 25, 26 e 27. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em sua mão, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou o Senhor Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e diz: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado, e não sejas incrédulos, mas crente. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. 1 João, 5 capítulos. O livro de 1 João contém 5 capítulos. Capítulo 3 do livro de 1 João. 1 João, capítulo 3. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui no livro de 1 João, capítulo 3. Contém 24 versículos, que diz assim: a busca da santidade. Nos versículos 3, 4 e 5 diz assim: e qualquer que nele tenha esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Oséias, 14 capítulos. Oséias, 14 capítulos. Oséias, capítulo 7. Vamos aqui no livro de Oséias, capítulo 7. Capítulo 7 contém 16 versículos, que diz assim: repreensões, diversas repreensões para o povo do nosso Senhor Deus. Nos versículos 3, 4 e 5. Com a sua malícia alegram o rei, e com as suas mentiras os príncipes. Todos eles são adúlteros, são semelhantes ao forno aceso pelo padeiro, que cessa de mexer nas brasas, depois que amassou a massa, até que seja levedada. E no dia do nosso rei, os príncipes se tornarão doentes, com frascos de vinho. Eles estendeu a sua mão com os escarnecedores. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Jó, 42 capítulos. Jó, 42 capítulos. Capítulo 16 do livro de Jó. Capítulo 16 do livro de Jó. Contém 22 versículos, que diz assim:
Jó acusa seus amigos. Nos versículos 2, 3 e 4. Tenho ouvido muitas coisas como estas. Todas vós sois consoladores molestos. Porventura não terão fim essas palavras de vento, ou o que te irrita, para assim responderes? Falarei eu também como vós falais. Se a vossa alma estivesse em lugar da minha alma, ou amontoaria palavras contra vós, e menearia contra vós a minha cabeça. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Atos, 28 capítulos. Atos contém 28 capítulos. Capítulo 23 do livro de Atos. Atos, capítulo 23, contém 35 versículos, que diz assim: a conspiração para matar Paulo, nos versículos 13, 14 e 15. E eram mais de 40 os que fizeram esta conjuração, e estes foram ter com os principais dos sacerdotes e anciões, e disseram: conjuramo-nos sob pena de maldição. A nada provamos até que matemos a Paulo. Agora, pois, vos com conselho rogai ao tribuno que vô-lo traga amanhã, como que querendo saber mais alguma coisa de seus negócios, e antes que chegue, estaremos prontos para o matar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Esdras, 10 capítulos. Esdras, 10 capítulos. Capítulo 7 do livro de Esdras. Capítulo 7 do livro de Esdras contém 28 versículos, que fala assim: o retorno sob a liderança de Esdras, no versículo 2, 3 e 4. Filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Neemias, 13 capítulos. Neemias, 13 capítulos. Contém 13 capítulos. Livro de Neemias. Capítulo 10 do livro de Neemias. Neemias, capítulo 10. Contém 39 versículos, que diz assim: os nomes dos que fizeram a aliança com o Senhor. Nos versículos 1, 2 e 3. E os que selaram foram Neemias, o Tirsata, filho de Acalias, e Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Pazur, Amarias, Malquias. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração, para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Oração de número 9. Oração de número 9, que diz assim: Senhor Deus, haja o poder dessa palavra que está sendo enviada agora, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, para todo aquele que estiver debaixo de opressão. Sai dessa vida, sai dessa casa, sai desse local de trabalho, e sai desse veículo, e toda a palavra irá se cumprir. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço, já lhe agradeço. Glórias, aleluias, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Escolha aí o seu número de escolha aí um número de 1 a 24, que no final dessa nossa live o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, possa estar falando ao seu coração. Glórias ao nosso Senhor Deus. Saiu o livro de Provérbios, 31 capítulos. Provérbios,
31 capítulos. Capítulo 2 do livro de Provérbios. Capítulo 2 do livro de Provérbios contém 22 versículos, que diz assim: benefícios morais da sabedoria. No versículo 1, 2 e 3. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e guardares contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu ouvido ao entendimento, se clamares por entendimento e por inteligência, alcançareis a tua voz. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 Coríntios, 13 capítulos. 2 Coríntios, 13 capítulos. Vamos aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 9. Segunda Coríntios, capítulo 9, contém 14 versículos, que diz assim: o apóstolo Paulo estimulando a fidelidade dos seus discípulos ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que diz-nos assim nos versículos 6, 7 e 8. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Livro de Daniel, 12 capítulos. Livro de Daniel contém 12 capítulos. Capítulo 8 do livro de Daniel. Daniel, capítulo 8, contém 27 versículos, que fala sobre Gabriel interpreta a visão, nos versículos 19, 20 e 21. E disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, pois isso pertence ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia, porém o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos, que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa abençoar e iluminar a cada um de vocês. Não deixem de fazer a sua obra para com o Senhor Deus, curtindo, comentando, compartilhando, para outras pessoas verem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 3 versículos de cada capítulo que eu sorteei, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Agora vamos aqui para a revelação das nossas denúncias, que diz assim: essas denúncias te trazem o mínimo de 4 formas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita.
pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulos 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Vamos aqui ao sorteio de mais uma denúncia, mas lembrando que para participar basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. A denúncia de número 64. Vamos aqui na denúncia de número 64. Que diz assim: examine com atenção essa denúncia de número 64, dentre as mais de 60 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar que são mentiras. TV, rádio, telefone, computador, jogos, aplicativos e cinema. Esses 7 sistemas de entretenimento agem como líderes espirituais na vida das pessoas. E atenção com a internet e os discípulos dela, pois eles fazem seguidores fiéis aos frutos que esses 7 sistemas produzem. Tenha atenção com cada um deles, porque eles recebem as suas ofertas voluntárias, ofertas alçadas e os seus dízimos. Para eles permanecerem vivos, você dá ou paga a eles com seu tempo, comentando, indicando, ensinando ou sendo visto com eles e também entregando dinheiro ou dando dinheiro ou pagando, comprando, alugando ou com contratos para ter um sinal ou som ou imagem ou ingresso para ver ou participar ou assistindo às propagandas. Ao todo são 16 atividades ou atitudes que você proporciona a eles. E atenção, esses 7 sistemas que citamos no início da denúncia utilizam do mesmo processo das 7 igrejas dos capítulos 2 e 3 de Apocalipse e também aos das igrejas dos dias atuais, em que não são pecados e têm tudo para nos trazer muitas bênçãos, mas se não houver um domínio próprio e fundamento de santidade na Bíblia Sagrada, podem vir a trazer pragas e maldições para você e sua família também. E lembrando que todos esses sistemas são pagos de alguma forma e na falta de pagamentos, ofertas e dízimos, todos os sinais e serviços caem ou são cortados. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações são mentiras e que o seu segmento religioso de fé em igreja não está adulterando, acrescentando e nem omitindo nada dos livros de Apocalipse 22, com foco nos versículos 18 e 19, e em Mateus 23, com foco no versículo 15, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro, se provar isso na Bíblia Sagrada. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 25 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Agora vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês meditarem, para agora estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Se você escolheu o número 11, vai meditar no livro de Judas, capítulo 1. Se você escolheu 18, vai meditar no livro de Romanos, capítulo 4. Se você escolheu 21, vai meditar no livro de Esther, capítulo 8. Número 10, Obadias, capítulo 1. Número 5, 2 João, capítulo 1. Número 22, Ruth, capítulo 1. Número 9, Amós, capítulo 9. Número 6, 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Número 4, Joel, capítulo 1. Número 7, Colossenses, capítulo 1. Número 23, Miqueias, capítulo 6. Número 17, Hebreus, capítulo 7. Número 19, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Número 14, Tito, capítulo 1. Número 16, João, capítulo 20. Número 20, 1 João, capítulo 3. Número 13, Oséias, capítulo 7.
Número 15, Jó, capítulo 16. Número 3, Atos, capítulo 23. Número 2, Esdras, capítulo 7. Número 24, Neemias, capítulo 10. Número 1, Provérbios, capítulo 2. Número 12, 2 Coríntios, capítulo 9. Número 8, Daniel, capítulo 8. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui para nossas finalizações, que diz assim: muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito em membros ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais, e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na arroba a Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na arroba a IG 1318 37 300, e até a 1 hora e 12 minutos da madrugada, na arroba Igrejas Bendita, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para você receber as recompensas. Examinem Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. E em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela, e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 60 denúncias a apresentar em nossos canais com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale deles 12 milhões de reais até 120 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais, e nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias para todos vocês e tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil, e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas, ministérios, 12 igrejas virtuais, ministérios e canais, e assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo amém. Agradeço imensamente a presença do Espírito Santo, do nosso Senhor Deus, e a presença de cada um de vocês por terem ficado comigo até o final. E se você chegou no decorrer da nossa live, também fico imensamente grato. Aguardo vocês na nossa próxima live. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo amém.